Voltando no intervalo. Primeiro, meu boa noite a Daniel Hittner, que está agora entrando na nossa roda em Brasília. Boa noite, Daniel. Vamos atualizar vocês rapidamente, um brevíssimo resumo dos principais fatos hoje lá na região. Os primeiros estrangeiros puderam hoje deixar a faixa de Gaza, abertura da fronteira ali com o Egito. A guerra chega ao 26º dia, com forte escalada dos combates por terra. Ontem, Israel informou já 15 baixas, mortos, em território de Gaza. Estas são as mais recentes imagens divulgadas no norte de Gaza. Segundo a agência de notícias AFP, as forças de defesa confirmaram a morte de 15 militares israelenses no enclave desde terça-feira. A maioria vítima dos mísseis antitanques. Um vídeo divulgado pelo Hamas nesta quarta-feira mostra um dos combatentes em atuação. O disparo atinge o blindado e entra em chamas. A resposta de Israel foi apresentada nas redes sociais. A Força Aérea afirmou ter eliminado o líder dos grupos que fazem esse tipo de ataque. Os jatos israelenses também atingiram, pelo segundo dia seguido, o campo de refugiados de Jabalia. Israel diz que os alvos eram combatentes do Hamas escondidos em estruturas civis. We need to, and what we are trying to do, what we've been trying to do over the last weeks is evacuate people while they're keeping them. Imagens de satélite mostram como era o campo de refugiados antes dos ataques e a destruição após os bombardeios. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden pressionou Israel a proteger os civis. Israel has the right to responsibility to defend its citizens from terror, and it needs to do so in a manner that is consistent with international and humanitarian law that prioritizes the protection of citizens. O presidente americano também comemorou a abertura da passagem de Rafah para a saída de estrangeiros ao Egito. Segundo Biden, é resultado de esforços diplomáticos americanos com parceiros na região. O Itamaraty espera a liberação dos brasileiros em Gaza até sexta-feira. Sandro, 15 baixas israelenses mortos em combate. É um attrition rate altíssimo do ponto de vista israelense. Eles terão estômago para isso? Bom, o que a gente tem visto das declarações, tanto do ministro da Defesa, o Yoav Gallant, quanto do chefe do Estado-Maior das IDF, o Herzi Halevi, é de que Israel terá de pagar um alto preço pela ação em Gaza. Então, a gente viu, saiu uma notícia recente de que Israel já está discutindo um cenário pós a operação terrestre em Gaza, até com forças europeias e americanas fazendo ocupação, tentando devolver o poder para a Autoridade Nacional Palestina no futuro sem o Hamas. Agora, isso não vai ser feito com um preço baixo, isso vai ser muito caro, e eu lembro aqui, você falou desses 15 mortos nesses combates em Gaza, eu lembro aqui que já são 657 soldados mortos, já são 311 mortos no 7 de outubro e mais sendo mortos no norte e por aí vai. Então, se eu não me engano, já são 657 mortos, o que faz ser o conflito mais sangrento de Israel desde o Yom Kippur. Então, é uma taxa de fricção alta, mas Israel terá de pagar o preço se quiser resolver o problema de segurança que o Hamas e as organizações terroristas palestinas representam. Eu vou passar mais para o lado político internacional, não sei que você, Lorival, tem alguma observação nesse aspecto específico, trazer o Daniel para a conversa. Daniel, o Brasil entregou, como a gente noticiou aqui, analisamos isso nas últimas 48 horas, a presidência temporária do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a China. E a nossa diplomacia agora está concentrada no quê? Está concentrada muito prioritariamente em retirar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, pouco mais de 30, tem gente que fala em 34, às vezes surge um número de 32. Houve um clima de decepção hoje com a ausência de brasileiros na primeira lista e a primeira medida ali, passado o susto, passada a frustração inicial, foi vamos refazer o caminho diplomático que já havia sido percorrido anteriormente para a gente tentar assegurar que nas próximas levas, quem sabe até sexta-feira, a gente consiga garantir a inclusão de brasileiros. Então, todos os esforços agora estão direcionados para contatos com o Egito, com Israel, com o Catar, que o Brasil vê como intermediador.
O embaixador da Palestina no Brasil atribuiu a ausência de brasileiros a uma questão política, jogou para o colo de Israel. O embaixador de Israel disse que isso não tem absolutamente nada que ver, que inclusive Israel não tem nenhuma gestão sobre quem vai estar na lista. E o presidente Lula já se dispôs a ter novas conversas com chefes de Estado e de governo desses países para tentar viabilizar a retirada dos 34 brasileiros, talvez. Lorival, que a gente vê agora, falando de novo do cenário internacional, mais do ponto de vista político e diplomático, as palavras do Biden ali, elas são suficientemente contundentes? Bem, eu acho que o recado é dado, tem sido dado, no sentido sempre, ele diz que Israel deve exercer o seu direito de defesa, respeitando as leis internacionais, o direito humanitário, ele sempre frisa isso, né? E, aliás, o Rishi Sunak também, o primeiro-ministro britânico, usa a mesma formulação. Suficiente não é, não há como... não existe pressão possível sobre Israel neste momento, né? Assim, não existe nenhum tipo de leverage, de alavanca, de carta na manga, né? De poder, de pressão. Se os Estados Unidos não têm, obviamente nenhum outro país tem, e os Estados Unidos não têm. E isso é histórico, né? Assim, geralmente em momentos como esse, de resposta israelense, existe uma psique israelense de se sentir sozinho, né, de não levar em conta o que outros parceiros, aliados dizem, e este é um momento inédito na história de Israel. Então, isso é ainda mais forte hoje do que nunca, né? Então, seria muito difícil exercer qualquer tipo de influência sobre Israel neste momento. Que não quer dizer que num outro momento se possa exercer naquilo que o Sandro falava, desse plano que o Antony Blinken falou no Congresso americano ontem, né, de futuramente trazer uma autoridade palestina moderada para Hamas e tal. E aí acho que até Israel, desde que a segurança de Israel esteja garantida, Israel não tem muitos problemas com esse destino aí da faixa de Gaza. Muito vai depender, Sandro, do que você já indicava, que é da operação terrestre. Muito do que se teme que seja a propagação do conflito para outras regiões ali em volta, seja o norte de Israel, o sul do Líbano, seja a região do Golfo, seja uma eventual participação ainda de outros proxies do Irã, sobretudo no Iraque e na Síria, depende muito do que a gente vê acontecer agora, nesse instante, em Gaza. A partir daí, eu digo isso sem querer constranger ninguém, você se arrisca a fazer previsões? Previsões são sempre complicadas na guerra, né? Mas a gente pode partir de um ponto de vista no qual, embora os israelenses estejam muito determinados à sua resposta, tentar resolver, numa primeira fase, militarmente, o problema do Hamas, percebe-se que essa operação ela tem uma característica muito mais metódica e muito mais lenta, gradual no uso da força, do que a gente viu em 2009 na Chumbo Fundido ou em 2014 na Pilar Defensivo. Margem Protetora. Então, esse avanço lento, esse combate sendo feito dessa maneira, e embora os bombardeios israelenses agora tenham se concentrado em Jabalia, que foi uma frente muito complicada, tanto em 2009 quanto em 2014, talvez você tenha aí Israel um pouco mais preocupado em um emprego judicioso da força, até porque muitos sinais foram dados no sentido de que, se houver uma violência completamente desmedida em Gaza, ou seja, um arrasamento de Gaza, o Hezbollah entraria na guerra. E temos que lembrar que o Hezbollah fez uma série de declarações, Nasrallah
diz que vai fazer um pronunciamento na sexta-feira, onde vai anunciar uma importante decisão. Não se sabe se isso é uma sinalização de um eventual envolvimento ainda maior do Hezbollah no conflito, ou se o Hezbollah vai diminuir a pressão das operações contra Israel no norte de Israel. E a gente teve também os Houthis do Iêmen começando a lançar mísseis de cruzeiro contra Israel, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e mísseis rudimentares. Isso até forçou um deslocamento da marinha israelense para o Mar Vermelho, assim como também alguns navios americanos para proteger Israel ali. Mas pode piorar a situação porque parte dessas munições caíram na Arábia Saudita, na Jordânia e no Egito. Isso pode acabar gerando respostas que podem aumentar esse conflito. Então a gente tem aí um cenário muito instável nas próximas horas e nos próximos dias. Sandro Teixeira Moita, nosso agradecimento pela sua participação. O Sandro é professor de Ciências Militares na Escola de Comando Estado-Maior do Exército Brasileiro. Muito obrigado, boa noite, Sandro. Boa noite, William, boa noite, Lorival, boa noite, Daniel, e a toda a nossa audiência. A gente continua acompanhando o conflito lá na ICM. Uma boa noite a todos e um ótimo feriado. Lorival, muito obrigado, boa noite. Nós vamos trocar completamente de assunto depois do intervalo comercial. Daniel continua conosco. Depois do break, a gente volta falando de outro assunto completamente diferente. Vamos falar de juros no Brasil, nos Estados Unidos e o nosso cenário econômico. Até já.